O cão de caça da família Baskerville, Vickers Van, dedicou toda a sua vida como um cão de caça, servindo o clã Baskerville, e agora é falsamente acusado de conspirar com demônios. Enquanto ele aguardava sua morte na guilhotina, ele jurou que se pudesse viver de novo, não viveria mais como um cão raivoso. Agora sim ele desperta como um bebê, dentro do castelo Baskerville. Esse é Hugo Le Baskerville, o patriarca da família, que passa dando uma olhada nas crianças, mas pelo jeito só tem lixos nessa remessa, até ele vê Vickers, e nota que ele é diferente, e ordena que os servos levassem as crianças para o berço de espada. Hugo é o responsável pela execução de Vickers. Olhando melhor, Hugo está mais novo, então provavelmente Vickers voltou no tempo. Na sua vida passada, por ser um filho ilegítimo, ele não recebe a melhor das criações. Ele, como cão de caça, tinha que servir fielmente suas obrigações, assassinar, espionar e outros tipos de missões. Todos esses atos ruins que Vickers enfrentou para a família Baskerville, ser a melhor entre as 7 famílias e ter o reconhecimento de Hugo. Quando os portões demoníacos foram abertos e uma longa luta se iniciou, terminando com a vitória da humanidade. O motivo pelo qual Vickers foi executado foi porque ele sabia demais. Agora ele não quer mais viver essa vida de merda e agora vai se vingar. No berço das espadas, as crianças são jogadas num labirinto cheio de espadas enferrujadas. Aqui ou você morre cortado ou morre de tétano. As crianças têm que passar por esse percurso e chegar até o rio Stygia, o lendário rio Stygia, onde uma criança ao mergulhar, seu corpo fica tão resistente quanto o aço. Contudo, o número de crianças que pode se beneficiar é limitado. Na vida passada, Vickers foi ultrapassado pelos seus irmãos, mas dessa vez vai ser diferente. Vickers é o primeiro a chegar, e quando ele afunda naquele rio, seus ferimentos já começam a melhorar, e ele sente seu corpo ser mudado. Agora ele só precisa ficar ali o máximo que conseguir. John, o mordomo de Hugo, diz que já fazia 7 minutos que aquela criança estava ali. Hugo manda Vickers subir de volta, mas aquilo não é fácil para uma criança. Então ele prende a respiração, mas acaba se afogando, e começa a afundar. E Hugo puxa ele pelo pé, e fala que em tão pouco tempo, por ele beber aquela água, até seus dentes começaram a crescer, e pergunta pro mordomo qual é o nome daquela criança. Agora Vickers só precisa afiar suas presas, para um dia acabar com o nome Baskerville. Vickers, com seus 8 anos, era um gênio para o mundo que vivia, mas um medíocre para a sua família. Aos 20, era o principal nas missões de assassinato. Aos 29, ele foi restringido pelos talentos da família, e percebeu suas limitações na esgrima. Com 30, os portões do mundo demoníaco se abriram, e os demônios começaram a invadir. Aos 35, ele passou pela Era da Destruição, e já havia matado muitos demônios. Aos 39, quando a guerra acabou, os humanos foram vitoriosos, e aos 40, Vickers recebe sua recompensa, que foi... Ao despertar, Vickers percebe que ele sobreviveu ao rio de espadas, e assim que ele levanta, uma senhora com uma caixa misteriosa se aproxima e deixa aquela caixa na sua cama. Ué, por que alguém deixaria um presente para um filho ilegítimo? Quando Vickers se aproxima daquela caixa, saem 2 mambas sangrentas. Provavelmente, aquele ato era para diminuir o número de competidores nas linhagens. Vickers acaba com aquelas cobras, e na manhã seguinte, as pessoas ficam aterrorizadas ao ver aquela criança dormindo em volta daquelas cobras venenosas. Naquele dia, todas as babás foram torturadas e executadas, e o motivo pelo qual as cobras foram mortas ninguém sabia. Agora, com seus 8 anos, Vickers está na escola e a aula hoje é para aprender a manusear uma espada. E você aí, já sabe manusear sua espada? Há alguns níveis de espada, e o patriarca Hugo já se tornou um mestre da espada. Vickers vai ter que recuperar todo o seu poder antes da regressão da cerimônia de maioridade. Enquanto Vickers estava ali pensando, seu professor e outros alunos percebem que ele estava ali viajando. Os trigêmeos encurralam Vickers e começam a perguntar se Vickers tinha mergulhado por 7 minutos no rio Stygia, e também se foi ele que matou aquelas serpentes que estavam no seu berço. Vickers não fala nada, mas se lembra deles. Eles foram os caras que perseguiram Vickers depois daquela falsa acusação. Bom, é melhor Vickers tomar as providências agora. Um dos irmãos segura Vickers e fala que como ele ficou 7 minutos mergulhando no rio Stygia, 3 minutos ali sem respirar não seriam nada para ele. E enquanto os minutos vão se passando, os irmãos começam a ficar desesperados. Depois de 10 minutos, assim que Vickers é solto, aquele irmão tem seu dedo arrancado, e aqueles que ainda estavam bem, falam que não tinham medo de Vickers, só aquele mesmo que ficou sem dedo, e um deles vai pra cima de Vickers com uma faca, mas parece que ele esqueceu que Vickers agora tá blindado, e Vickers quebra o seu braço e dá um chute na cara dele, e fala, então vamos aproveitar e brincar mais um pouquinho. Agora que o último irmão ficou sem os dentes da boca, Vickers fala pra eles não terem medo, que se fossem tratados rápido, logo logo estariam bom, mas ele não vai deixar eles saírem daquela sala assim, e fala pra eles escolherem entre eles
eles para apenas um deles sair daquela sala com vida. Afinal, pelo menos um dos três precisa viver, e com isso, a união entre os três foi desfeita. John relata para o Patriarca que havia um conflito nas minas de Ruby entre os Baskerville e o clã Morg, e Hugo diz que logo eles terão a oportunidade de falar com eles, porque eles iriam até lá, e pergunta se John tinha mais alguma coisa para falar. E John fala que Vikir ficou em primeiro na prova escrita, e aproveita para contar aquele acidente com Vikir e os trigêmeos. O irmão mais velho ficou sem os dentes, o irmão do meio teve a mandíbula amassada, e o mais novo ficou sem o dedo indicador da mão esquerda. Eles tinham sido tratados e recuperados, mas os danos psicológicos permaneceram. Vikir é chamado naquela sala e Hugo comenta sobre aquele incidente com Vikir e seus irmãos, e fala que desde aquele dia os trigêmeos já não comem mais juntos e não se falam mais, e diz que eles tinham um ataque triplo incrível, e fala se Vikir não achava que tinha feito algo errado, e Vikir responde, falando que não fez nada de errado, e fala também que ele era o mais forte, e como alguém mais forte poderia cometer erros. Hugo conta que os trigêmeos tinham ido até lá antes dele, e tinham perdoado Vikir, e fala se Vikir não poderia fazer o mesmo. Vikir então se lembra de um acontecido no passado. Uma freira foi pedir perdão a Hugo, e ele disse que o perdão era a desculpa que os fracos usavam porque não podiam se vingar. Vikir dizendo aquelas palavras, Hugo completa dizendo que força é justiça, e que ser fraco era um pecado. Depois daquilo, ele fala pro mordomo ir com Vikir até o armazém de comida. Antes de sair, Hugo chama Vikir de filho, e fala para ele continuar indo bem nas provas, e não perder para ninguém da família principal. Chegando no armazém, eles oferecem alguns chocolates que as garotas do clã Morg gostavam, mas Vikir pede um cacau sangrento não processado, que ele preferia o gosto forte, e fala que eles não precisam processar ele, que ele preferia daquele jeito. E Vikir guarda aqueles chocolates para um evento que vai acontecer em 5 dias. O clã Baskerville, conhecido também como o clã dos Berserkers, onde as crianças recebiam os mais duros treinamentos. Assim que aprendiam a andar, as crianças já começavam a escalar montanhas, e passam por um longo treino de resistência, e o descanso só era permitido nos horários designados, e na hora de dormir, eles tinham que dormir ao lado de um cadáver, para ir se acostumando com o terrível ambiente de combate. E assim que os jovens completam 8 anos, eles enfrentam uma avaliação extremamente horrível e difícil, a avaliação prática de sobrevivência. Os jovens se reúnem na montanha Lerug, uma montanha infestada de criaturas demoníacas. Nesta avaliação, o instrutor vai passar as seguintes informações: os jovens terão que sobreviver naquele lugar por um mês. Lá eles serão avaliados por pontos. Se conseguirem salvar a vida de alguém, 10 pontos. Se salvarem alguém sem ferimentos graves, 30 pontos. 50 pontos por eliminar outro jovem. 70 pontos por caçar uma criatura demoníaca e sobreviver. E 90 pontos se cumprirem todas as condições faladas. E cada jovem anda com broche. Se roubados, somam pontos extras. E 0 pontos para quem morrer. Abaixar a guarda aqui significa morte imediata. E um conselho do avaliador era para que eles não saiam da área restrita, porque ao lado existe a área inexplorada e ninguém sabia o que havia lá. O sino indica o início da avaliação. Então vão. Cada jovem se desloca para uma direção. Aquela avaliação não encoraja que eles se matem entre si, mas provavelmente é isso que vai acontecer. Os cavaleiros guardiões vão ficar de olho em cada jovem. Vikir, como sabia que estava sendo observado, fala que tá na hora de tirar numas férias. Enquanto os outros jovens estavam caçando, Vikir estava ali de boa, só coletando madeira, fazendo fogueiras e dormindo, tipo vida de aposentado. Então, o guardião pensa que provavelmente ele vai ficar ali escondido, esperando os dias passar, e prefere ir embora, procurar o que fazer. Agora sim, Vikir vai pôr o plano em ação. Vocês se lembram daqueles grãos de cacau sangrento que ele pegou no armazém? Aqueles grãos, eles servem para remover o cheiro da carne. E agora que todos os preparativos estão prontos, Vikir parte para dentro da área inexplorada. Chegando lá, ele sente um forte cheiro de queimado e raízes mortas. Apenas uma criatura era capaz de fazer aquilo. E olha quem brota, o Cão do Inferno. Rapidinho, hein? O Cão do Inferno, um monstro de rank B+, seu tamanho era de 3 metros e um cão que carrega o inferno na sua boca. Vikir, na sua vida passada, só foi enfrentar uma criatura daquelas com 18 anos. Agora, com 8 anos, um confronto com aquela criatura provavelmente seria demais para ele. Mas contudo, Vikir conhece um método para derrotar aquele cão infernal. A primeira fraqueza dos cães infernais é que eles só se movimentam em linha reta, não conseguem fazer movimentos circulares. A segunda, a fraqueza contra a água. Se tiver uma quantidade, mesmo que pouca por perto, eles desaceleram. Isso faz com que ele, ao se aproximar, exponha a sua fraqueza, que é igual a de qualquer cão, de abrir a boca enquanto corre. E aquilo é o suficiente para Vikir arremessar um chocolate na boca daquele cão infernal. O chocolate é como um veneno para monstros do tipo cão. Quem diria que um mero chocolate faria isso com um monstro daqueles? Agora Vikir termina de matar aquela criatura. Ao derrotar uma criatura demoníaca, seu corpo absorve
absorve a experiência daquele monstro, tornando ele cada vez mais forte. Agora, aquela espada parece até mais leve. Nesse ritmo, Vikir vai recuperar a força que ele tinha antes rapidinho. Vikir imagina Hugo quando souber que um garoto de 8 anos teria derrotado uma criatura de rank B. Aquilo provavelmente vai garantir o primeiro lugar para Vikir. E Vikir em primeiro lugar já sabe bem qual recompensa ele vai pedir. Enquanto Vikir pensa em qual parte do cão infernal ele ia cortar, surgem mais 4 cães infernais. Provavelmente vieram vingar o amiguinho. Vikir termina de cortar a cabeça daquele cão, quando de repente os cães infernais se submetem a Vikir. Algo bem interessante, pois normalmente eles preferem morrer do que fazer algo assim. E quando Vikir olha para trás, um Cerberus aparece, uma criatura de rank A+, que deveria estar no 7º nível. O que será que ela estava fazendo ali no primeiro? Mas Vikir percebe que ela está coberta de sangue e flechas pelo seu corpo. Provavelmente ela se envolveu em um confronto com os bárbaros. Do outro lado da montanha havia uma tribo deles. Provavelmente foi isso que aconteceu. Agora sim, uma oportunidade para Vikir ficar ainda mais forte. Então ele vai para cima daquele Cerberus. E Vikir tinha certeza que pelas suas técnicas de esgrima, ele sairia dali vitorioso. E além do mais, agora ele tinha um corpo forte graças ao rio Stygia. Por ser descuidado, acaba deixando Cerberus quebrar sua espada e leva um ataque de frente dele. Esses são os status do Cerberus. Rapaziada, para você que chegou até aqui, mano, não esquece de me seguir e comenta aí o que você achou desse vídeo. Ó, e me aguarde que logo mais eu vou estar trazendo o restante dos capítulos aí para vocês, hein? Tamo junto!